A palavra de Deus é que tem o poder, é a palavra de Deus. A igreja não é algo individual. A expectativa dos discípulos a partir desse momento foi a volta de Jesus. Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está a falar alguma coisa ao seu coração e Ele quer que você se posicione e assuma aquilo que Ele lhe está a falar. Nós estamos a celebrar uma cerimónia, se é que podemos dizer assim, um momento muito especial, que é o momento da ceia. E hoje eu quero partilhar convosco um pouco sobre a igreja e aquilo que está a acontecer também na atualidade, que vai de encontro também àquilo que nós estamos aqui a celebrar. E para começar com uma palavra, eu quero abrir em 1 Coríntios capítulo 11 para ler convosco aqui uma afirmação que Paulo deixou para a Igreja de Jesus. 1 Coríntios no capítulo 11. Ele dá aqui as instruções sobre a ceia, como deve ser feito, em comunhão uns com os outros, entre irmãos. Também alguns aspectos importantes que são os aspectos da consciência, que cada vez que nós reunimos para celebrar este memorial acerca de Jesus, porque aquilo que estamos a fazer aqui é acerca de Jesus, então cada vez que nós nos reunimos deve haver uma introspecção, uma reflexão profunda daquilo que nós estamos a fazer, da nossa vida, da nossa conduta, uns com os outros, com a nossa família, com nós próprios, porque a Bíblia diz que nós devemos cear com um coração em comunhão uns com os outros. E para isso muitas vezes vamos ter que falar uns com os outros, vamos ter que estabelecer as coisas pela palavra, pedir perdão a alguém, que se calhar aquela pessoa até foi a que me ofendeu, só que Deus está a falar ao meu coração para ser eu a falar com aquela pessoa. Então quando nós estamos com Jesus e queremos seguir Jesus, as coisas funcionam neste nível. Às vezes não tem a ver com a culpa de ser do outro ou ser sua, tem a ver com a ação que Deus requer da nossa parte para estabelecer as coisas através da nossa palavra uns com os outros. E em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, que foi o que a gente acabou de fazer, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tudo isto que está a ser instruído aqui à igreja é com um intuito de celebrar aquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, que foi a morte e ressurreição de Jesus, mas também aquilo que podemos dizer que é o ponto alto das Escrituras, que é a volta de Jesus. E este memorial que nós acabamos de celebrar aqui, ele deve ser feito até que Jesus volte. E a palavra fala sobre a volta de Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vamos ver que existe uma projeção, uma visão que é dada ao povo de Deus, que é a volta de Jesus. Então a igreja precisa de estar focada em Jesus, só que durante a nossa jornada nós acabamos por perder o nosso foco, perdemos a nossa visão, a nossa fé esmorece, o inimigo começa a infiltrar-se dentro das nossas casas, dentro da nossa mente, trazendo sugestões astutas para nos desviar daquilo que são os princípios de Jesus. E
é através da sugestão que nós começamos a desviar, é através das pequenas coisas. Nós vemos quando a Eva cedeu à tentação, nós vemos que Satanás não chegou lá e disse: ei, eu sou o diabo e vim aqui para te enganar e tu, se comes aquilo, vais morrer. Ele entrou de mansinho, como a gente costuma dizer. Ele começa a argumentar, há uma troca de palavras e há uma sugestão que dá um fruto, que gera um fruto dentro do coração de Eva e Eva acaba por comer. E repare numa coisa, um ser, ou melhor, dois seres, um casal completamente perfeito, no estado máximo que Deus criou para ser, cedeu a uma tentação de Satanás. Nós, em estado caído, desviados da presença de Deus, achamos que o diabo não está a fazer nada contra nós. Temos ideias distorcidas acerca daquilo que Satanás é capaz de fazer através da influência, através da sugestão, e a sugestão vem em forma de pensamentos, ou então através de uma outra pessoa que cedeu àqueles pensamentos e verbaliza e propõe alguma coisa às nossas vidas. E assim o pecado vai proliferando, vai se expandindo e nós acabamos por nem perceber que está a acontecer isso. Mas aquilo que eu quero refletir convosco é se Adão e Eva estavam num estado de plenitude com Jesus, com Deus, com a Trindade, caíram e cederam a uma tentação. Nós que estamos caídos, imagine a vulnerabilidade que nós temos perante um inimigo tão sagaz e caluniador. É o pai da mentira e ele distorce aquilo que é a palavra de Deus, na maioria das vezes, para nós acharmos que não é tão mau assim e a gente pode entrar por aquele caminho. Acabamos por entrar e acabamos por tropeçar, cair, e as coisas vão acontecendo gradualmente. A questão não é que ele vai chegar à nossa beira e sou eu, estou aqui para te enganar, por isso tem cuidado. Não, as coisas acontecem de uma forma astuta, subtil. Tem uma cara de ser bom, parece bom, o pensamento é interessante e nós acabamos por entrar por vias, acabamos por entrar por pensamentos que nos vão levar a um fruto que Satanás quer que a gente coma dele, que é o pecado e a morte. E nós vemos que o mundo ele está debaixo desta manipulação do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, há uma influência satânica sobre o mundo. E essa influência foi dada com essa sugestão que aconteceu a Eva. A cedência ao pecado permitiu que o governo e a influência do mundo estivesse não agora naqueles que foram projetados por Deus, naquele casal, mas sim num inimigo, que a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas. Então o mundo jaz no maligno, o mundo trabalha com coisas más, o mundo sugere coisas más, e todos nós, de alguma forma, acabamos por entender que há uma influência maligna que nós estamos constantemente a ver o fruto dela, que gera morte, que gera destruição, instabilidade. Nós não temos paz porque estamos sujeitos a um mundo que está atribulado, a um mundo que está debaixo do pecado, que está em inimizade com Deus. Colossenses capítulo 3, o versículo 2. Colossenses capítulo 3, o versículo 2. E a Bíblia ensina que a nossa carne, a nossa inclinação para o pecado, ela tem este componente da carne. Nós somos tentados e influenciados ao pecado através da nossa carne, das fragilidades da nossa carne.
E nós sabemos que Satanás induz-nos ao pecado, mas a Bíblia fala então desta morte de Jesus, porque Jesus é que veio trazer a libertação espiritual de todo aquele que crê. Então, quando nós estamos a falar de Jesus, estamos a falar desse Rei Celestial que se fez igual à sua própria criatura para poder resgatar dessa influência diabólica. Então nós vemos que o mundo está mal. Nós olhamos hoje para aquilo que está a acontecer e nós vemos que as coisas não estão bem. Mas através daquilo que está a acontecer, que Deus já sabia que isto ia acontecer. Nós é que não. Nós não tínhamos consciência das coisas que iriam acontecer. Disto que nós iríamos enfrentar mundialmente e que estamos a viver agora atual. Mas Deus já sabia que isto ia acontecer. E Deus, cada vez que algo acontece na Terra, algo que vem trazer com esta dimensão, Deus está a trazer uma mensagem à humanidade. Deus está a trazer uma mensagem não só ao homem que está caído, que está longe de Deus, a viver no pecado, a viver debaixo da influência do maligno, mas também à sua igreja que está nesse ambiente hostil, que está num ambiente em que Satanás age para combater e para constrangir o trabalho da igreja. Então, nós que cremos em Jesus Cristo, que somos filhos de Deus, nós precisamos de encarar esta realidade, que nós estamos debaixo também dessa maquinação que tenta corromper aquilo que nós temos. Mas a palavra ensina-nos a ser perseverantes, a nós prosseguirmos a caminhada, a sermos mais que vencedores, a nós sermos persistentes, porque se persistirmos, seremos vencedores e conseguiremos alcançar aquilo que fala o Senhor Jesus em Apocalipse, a vida eterna, a coroa da vida eterna. Então, com tudo que está a acontecer, com tudo que estamos a viver na atualidade, com estas coisas más, não há uma certeza daquilo que vai acontecer, bem pelo contrário, há muitas incertezas. Até incertezas em relação àquilo que supostamente a ciência diz que é a cura, mas há muitas reticências porque pode ter outros malefícios. Ou seja, o mundo está numa desordem muito grande. O mundo está numa desordem. E nós estamos no meio disso. E nós somos bombardeados diariamente com essa desordem. Para nos tentar confundir e tirar a nossa certeza. Vamos ver o que diz então em Colossenses 3:2. Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Em dias que nós temos tanta informação, nós acabamos por questionar-nos a nós próprios o que é a verdade e o que é a mentira. Porque muita informação chega até nós. E nunca como nos dias de hoje, o foco da igreja e a mensagem que a igreja precisa de reter de tudo o que está a acontecer é tirar os olhos daquilo que está a acontecer aqui. Lidar com as coisas que temos que lidar de acordo com as restrições e de acordo com aquilo que nos está a ser instruído através das autoridades. Porém, a Bíblia diz àqueles que creem para focar nas coisas celestiais. Ou seja, ele está a fazer um exercício, ele está a dizer assim, olha, vocês tirem os vossos olhos das coisas horizontais, daquilo que vocês estão a ver, da carne, das confusões, do diz que disse, e foquem nas coisas celestiais. E este foco nas coisas celestiais, ele tem um sentido. Ele tem uma razão. Porque o verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
quando Cristo se manifestar. Ele está a falar da volta de Jesus. Então foquem nas coisas que são de cima, porque a seu tempo Cristo vai se manifestar. A esperança da igreja não é as coisas terrenas. Nós temos que trabalhar as coisas terrenas. Existe prosperidade aqui na terra, existem bênçãos aqui na terra, mas o foco da igreja nunca foi para ser esse. O foco da igreja são as coisas celestiais. E nos dias que nós estamos a viver, dias trabalhosos, dias dificultosos, nós precisamos de olhar para aquilo que é a esperança da igreja, que é a volta, a manifestação de Jesus Cristo. Então nós somos ensinados a olhar para as coisas celestiais e a mortificar as coisas terrenas, a nossa carne, os nossos desejos pelas coisas da carne, que podem, muito provavelmente, trazer corrupção à nossa alma. E então vai-nos gradualmente, grão a grão, tirar o foco daquilo que são as coisas celestiais. Como é que nós vemos que há corrupção entre o povo de Deus? Como é que nós vemos que a igreja não está pronta para esse dia? Nós vemos o povo corrompido, nós vemos o povo olhar para as coisas terrenas. Nós próprios, se fizermos uma avaliação, nós não estamos assim tão interessados na volta de Jesus. O mundo diz-nos assim, há incerteza para o amanhã. Mas Jesus diz assim, há uma certeza, aguardem que eu chegue. Amém. Amém, igreja? É a certeza da igreja. É a volta de Jesus. O povo, nós precisamos de estar despertos para isso. Com o tempo nós somos levados à sonolência, à mornidão e acabamos por perder o foco principal das Escrituras, que é a volta de Jesus. Deus é amor, Deus é paz, mas há uma visão que nós precisamos de estar muito bem focados, porque se nós não focarmos nessa visão, nós vamos ter sérios problemas e nós vamos caminhar para o abismo. Vou ler um texto de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, o versículo 9 ao 11, que diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus, reparem no que está a dizer aqui. Vamos observar bem aqui o texto. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus. Esses varões eram os discípulos que estavam a ver aquela cena sobrenatural daquele que havia ressuscitado, o seu mestre estava a subir visivelmente aos céus. Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o viste subir. Virá do modo que o viste subir. Eles estavam numa geografia e eles viram, literalmente, um homem ressurreto a voar e a entrar no céu, no seu trono. Então, o que estes anjos estavam a dizer aos discípulos era: olha, vocês viram o que acabou de acontecer? Vocês agora vão tirar os vossos olhos daí e vão trabalhar, vocês vão espalhar a palavra. Mas, do mesmo jeito que ele subiu, vocês podem aguardar que ele vai voltar exatamente da mesma forma. Ou seja, vai haver algo visível nos céus que nós vamos ter que aguardar essa volta. Mas nós somos ensinados pela palavra de Deus, nós temos correções, nós temos exortações,
nós temos mandamentos, porque há uma necessidade de preparação para esse dia. Há uma necessidade de preparar as minhas vestes brancas. Eu tenho que me vestir de branco. E o que é vestir de branco? É vivermos uma vida de santificação. Santificação não é aquela ideia bonitinha que nós temos de o menino bonito, todo santinho. Não é isso, tem nada a ver com isso. Tem a ver com separação. Ou seja, nós vamos entrar numa jornada em que nós passamos a conhecer a verdade e cada vez que nós conhecemos mais e mais a verdade, nós vamos separando cada vez mais e mais e mais e mais. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então se nós olharmos à volta uns para os outros e nós estamos a ver corrupção das nossas próprias bocas, dos irmãos, uns com os outros, espírito de inimizade entre os irmãos, falta de perdão, falta de comunicação. Você acha mesmo que nós estamos prontos para aguardar a volta de Jesus? E nós sabemos que estamos a viver dias muito difíceis. Nós olhamos para a história e vemos que os relatos são assustadores. Vemos as guerras, vemos as consequências das guerras, aliás. E todas as mazelas sociais que trouxe. E nós vemos de facto que o mundo está desnorteado. Os valores de Deus estão fora. As pessoas não querem saber de Deus, estão a distorcer aquilo que são as palavras e os princípios de Deus para que as pessoas não creiam e entrem em inimizade com Deus. Estão cegas porque a palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento do mundo. Irmãos, mas o mais sério é que, e a gente não deve tomar isto de forma leve. Nós, se refletirmos aquilo que está a acontecer, nós vemos que de facto estamos a passar por dias muito difíceis. De grandes incertezas. A igreja, porém, tem uma grande certeza que é que o seu mestre vai voltar e o seu mestre também diz: não andeis ansiosos como o mundo anda à procura das coisas. Estão a chegar dias, nós já estamos a viver esses dias que depender do Espírito Santo não vai ser uma opção. Se você crê em Jesus, se você quer fazer a vontade de Jesus, aprenda uma coisa: dependa do Espírito Santo. Se nós não dependermos do Espírito Santo, as coisas, meus irmãos, só vão piorar. Para o povo de Deus que tem uma esperança, só vai melhorar, porque nós estamos a aguardar um novo lar. Paz eterna, não vamos ter mais choro, não vamos ter mais fome, nem sede, nem lágrimas, nem cansaço. Porque há um mestre que nós adoramos e viemos cultuar aqui nesta noite. Essa palavra diz também que quando esse dia se manifestar, quando o nosso Senhor se manifestar nos ares, isso vai ser visível, vai ser um evento sobrenatural. Nós vamos ter que abrir o nosso coração também para o sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque corremos o risco de Jesus voltar e nós duvidarmos que é Jesus. Ouça o que eu estou a dizer. Nós vemos imagens, vemos filmes, vemos coisas que vão misturando a nossa mente e vão fazendo uma confusão aqui dentro. E olhe que isso traz muita incredulidade ao nosso coração. E Satanás é astuto, porque Satanás conhece a palavra de Deus e ele sabe que Jesus vai voltar. E sabe até que a igreja vai ser arrebatada. Do mesmo jeito que Jesus subiu, a Bíblia diz que aqueles que estão mortos em Cristo, na fé, que morreram na fé, vão ressuscitar primeiro e todos juntos vamos ser elevados aos céus. Eu vou-lhe mostrar que essa imagem que nós podemos ter do arrebatamento, ela é distorcida e é-nos apresentada com uma sugestão de Satanás através de filmes de desenhos animados
para doutrinar a nossa mente e quando o evento acontecer, nós continuarmos incrédulos. Você já viu a questão dos ovnis? Provavelmente você já viu a imagem de um OVNI e viu uma luzinha e viu pessoas a subir para o OVNI. Não sei se você já reparou nisso. Isso é literalmente uma imitação para o mundo não crer que isso vai acontecer. Para confundir a mente do povo. Para quando os incrédulos virem esse evento real, eles digam, foi um OVNI que veio e que levou as pessoas. Para gerar mais incredulidade no coração do mundo. Parece a coisa mais estúpida que você está a ouvir hoje, mas é a coisa talvez mais importante que se calhar você está a ouvir nesta mensagem. É que há coisas que estão a ser produzidas por mentes entregues à influência satânica para gerar uma confusão na mente do povo e gerar incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de ter cuidado com aquilo que nós vemos, cuidado com aquilo que entra na nossa mente e vermos o que está aqui, na Palavra de Deus. E crer naquilo que está aqui, porque dias difíceis estamos a viver. Igreja, e o mais difícil e o mais assustador é que isto ainda não é nada. A Bíblia fala num período que é o período da grande tribulação. Se você for ler a carta da Revelação, o Apocalipse não é aquele evento que lhe disseram num filme que vai acontecer. Apocalipse literalmente é revelação. Então quando eu digo Apocalipse estou a falar revelação. Que foi uma revelação dada por Jesus a um dos seus apóstolos, o apóstolo João, para transmitir à igreja. Então o alerta está na revelação. Quando nós vamos lá ler, nós vamos começar a ver que selos vão começar a ser abertos, trombetas vão começar a soar e taças vão começar a ser derramadas na terra e a terra vai ser invadida por dias terríveis em que as pessoas que, se nós não querermos, podemos muito bem ser alguns de nós, as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir. As pessoas vão se querer suicidar e não vão conseguir. Esse é o nível do desespero, mas também a ausência da morte que não vai permitir que as pessoas queiram morrer e elas não vão conseguir. Então dias muito piores que aquilo que estamos a viver agora vão chegar. Que as pessoas vão entender que a ira de Jesus vai ser derramada, a ira do Cordeiro vai ser derramada sobre a terra. E as pessoas vão se colocar nas fendas da rocha e vão dizer às rochas, olha, caiam sobre nós, porque estamos a ver a face daquele que está no trono e não conseguimos olhar para lá. E estamos à espera da ira do Cordeiro e não queremos ver. Não querem passar pelas pragas e por aquilo que vai acontecer no coração das pessoas e que vai acontecer fisicamente também. Pragas, chagas, perseguição, morte, manipulação satânica, demónios a agir na vida das pessoas, a gerar morte, uns contra os outros, guerra, fome, pestes, como nunca houve. Tudo o que tem acontecido na história, até os dias de hoje, são coisas que estão a acontecer e estão a apontar para um clímax, para um ponto alto de saturação em que a ira de Jesus vai ser derramada sobre os seus inimigos e vai haver morte na terra. Então o mesmo Jesus que salva e dá vida também é aquele que tem preparado condenação para aqueles que não creem naquilo que ele está a dizer. Para aqueles que estão a rejeitar a palavra. Então a nossa decisão é de decidir para onde nós queremos ir, onde queremos estar. Se estivermos na nossa própria vontade, na nossa própria maquinação, na realidade nós não estamos na nossa própria vontade. Porque nós estamos debaixo de uma influência maligna na terra. E você vai ser manipulado para ser direcionado para o inferno. Mas Jesus veio para reverter essa situação. Tirou a autoridade que foi dada pelo homem a Satanás,
tirou o poder da morte e Ele é que tem esse poder agora na mão. Por isso, quando estamos a falar de salvação, estamos a falar de que Jesus veio para salvar o homem desse desastre, dessa ira. Por isso é que nós dizemos que estamos num tempo de graça, porque nós estamos a ser agraciados com uma oportunidade de não sermos manipulados por um espírito maligno que se rebelou contra Deus, que nós não estamos a ver e que nós não conseguimos entender, mas estamos a ser manipulados por eles. Mas quando nós ouvimos falar de Jesus, nós somos persuadidos ao amor de Jesus, à paz, à redenção, à regeneração da nossa alma, do nosso espírito. E no lugar de morte, Jesus quer gerar vida. Amém? Jesus quer gerar vida no lugar da morte. Então a volta de Jesus é para que a igreja seja redimida e seja poupada de desastres gerais que vão acontecer. Muito piores do que aquilo que estamos a ver. Aquilo que nós estamos a viver, a Bíblia chama de o período das primeiras, como é que é? Princípio das dores. Princípio das dores. Se nós estamos a sofrer depressão, se nós estamos a sofrer com aquilo que nós ouvimos na televisão diariamente, mortes, pais que estupram filhos, noras, genros e tanta coisa. As televisões estão a inundar a mente daqueles que veem com coisas terríveis. E isso está a levar muita gente à depressão. Às vezes nós não sabemos porque é que estamos deprimidos ou não sabemos porque é que estamos ansiosos. Às vezes estamos simplesmente porque nós estamos a ver coisas que estão a pôr dentro do nosso coração, coisas que vão gerar pensamentos e vão nos colocar em ansiedade. Então, se eu tenho uma porta aberta que está a trazer lixo para dentro da minha alma, se eu fechar a porta, o que é que vai acontecer? Não vai entrar lixo. No lugar do lixo, eu ponho aquilo que é a água da vida. Eu vou buscar a sabedoria de Deus. Até porque, se foi Deus que criou, talvez Ele tenha uma palavra a dizer. Mas nós temos aqui palavras escritas que perduram até os dias de hoje por uma razão. Para que haja salvação. E para que quando nós aceitamos essa salvação, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos aquilo que é o resgate dessa manipulação satânica. Quando nós aceitamos isso, quando nós nos submetemos, e presta atenção às palavras que eu estou a usar, quando nós nos submetemos à autoridade de Jesus, submissão implica obediência. E obediência é a nossa prova de amor a Deus. Se eu quero saber se eu estou a amar a Deus, eu posso olhar para mim próprio e ver se eu estou a obedecer àquilo que Ele fala na palavra. Se eu estou em comunhão com os irmãos. Se eu estou a amar o próximo como a mim mesmo. Porque é necessário, para amar a Deus, é necessário também amar o próximo. E amar o próximo vai envolver obediência, por isso eu vou ter que perdoar, por isso eu vou ter que reconciliar. Se você está irreconciliável com alguém, procure urgentemente reconciliar com essa pessoa. A Bíblia deixa muito claro, Jesus diz que aquele que não perdoa também não vai ser perdoado pelo Pai. Há uma dádiva de vida eterna, mas há também uma cobrança da parte de Deus. E isso nós não gostamos de ouvir. Mas há uma parábola que fala disso. Que o patrão perdoou 1 milhão de euros ao funcionário porque ele
clamou por perdão de dívida. E isso representa o perdão de Deus. Mas depois esse funcionário encontrou alguém que lhe devia 100 euros, e esse que devia 100 euros, que era completamente desproporcional, esse que devia 100 euros não perdoou e entregou para ser preso. Então, aquele que tinha sido perdoado foi chamado à presença do rei, e o rei cobrou. Então, como é? Eu perdoei 1 milhão e tu não perdoas 100? Então agora vais para o castigo, vais ser castigado, porque não perdoaste. E vais pagar até o último cêntimo. O que é que isto nos ensina? Que o perdão de Deus para connosco, Ele vai exigir da nossa parte um perdão muito menor aos nossos irmãos, uns com os outros. Querendo ou não. Não é uma questão se eu quero ou se eu acho, é uma questão de que é um ensinamento da palavra. Deus vai cobrar isso de nós. Deus cobra isso de nós. Então, igreja, a palavra aponta-nos para esse grande dia da volta de Jesus. E essa volta de Jesus é para nos livrar dessa condenação eterna que o mundo está a padecer. Por isso é que nós precisamos de pregar o Evangelho. E Jesus também diz que Ele veio para purificar para si mesmo um povo e preparar um povo exclusivo, zeloso e de boas obras. Um povo exclusivamente seu. É exclusivo de Jesus. Os próximos dias são dias em que nós temos que nos tornar exclusivos para Jesus. São dias de preparação para a volta de Jesus. Então, o sinal da volta de Jesus, ou mais um dos sinais da volta de Jesus, é a preparação da sua igreja. Vai haver uma distinção clara, você vai começar a ver as coisas a começarem a mudar. Porque aqueles que são filhos vão começar a entrar num ritmo de separação total para Jesus. Porque eles estão a aguardar a volta de Jesus. Ou seja, vai haver uma intensificação de santidade e uma intensificação de pecado. Por isso é que as coisas vão piorar, porque o pecado vai multiplicar cada vez mais. Então, a decisão para onde nós queremos ir, cabe a nós. Entender. Mas eu deixo aqui um alerta para nós, com muito amor. Se nós decidirmos não seguir Jesus, entenda uma coisa, o inferno está garantido para si. Nós, igreja, que temos a necessidade de nos preparar, Deus está-nos a corrigir, Deus está-nos a exortar, Deus está a fazer isso no meio da sua igreja. E eu creio que nós estamos a viver isso também aqui. Deus está a acertar connosco. Deus está a acertar com a sua igreja no mundo. Deus está a abanar o mundo com isto. Está debaixo da sua permissão, nada escapa aos olhos de Deus. Deus sabe perfeitamente tudo o que está a acontecer. Se foi influência do homem, se foi natural, Deus sabe todas as coisas. Se a igreja tem acesso a Deus, nós temos acesso à fonte. Nós não precisamos estar inseguros com o mundo. Mas nós temos um escape, nós temos uma esperança, que é a manifestação visível de Jesus, que vem lá do alto. Por isso há uma necessidade de nós colocarmos a nossa visão espiritual nas coisas celestiais. Olharmos para a palavra, vermos os ensinamentos e os alertas que são dados ao povo. E crermos pela fé e caminharmos pela fé naquilo que nós ouvimos o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então, igreja, são dias de preparação. Dias de correção. Dias de exortar. Dias de reconciliar. E, resumidamente, são dias de nos santificarmos, de separarmos para Jesus. Amém?